Papo de Dorama. Oferecimento Dorama Market. O mundo dos doramas bem perto de você. Olá, dorameiras de plantão, está começando mais um Papo de Dorama nesta quarta-feira. Vocês sabem, né? Toda quarta-feira a gente tem um encontro marcado. Ao meu lado, a minha companheira de surtos e tudo mais, Cláudia Pontes. Olá, Cíntia Araújo, tudo bem, amiga? Tudo bem? Olha só. Tudo bem. Hoje nós temos uma convidada especial, ela é uma professora de comunicação que está pesquisando o papel dos fãs nas comunidades digitais. Olha, maravilha! Elas pesquisam exatamente os perfis que acompanham os doramas. Olha, isso aqui é muito, muito bom, porque afinal de contas, aqui no Papo de Dorama, a gente dá dicas, a gente analisa tudo e é claro que a gente não ia ficar de fora dessa pesquisa. E aí, nós convidamos tanto a professora Francinete como a Maria Vitória, né? Sejam bem-vindas. Obrigada. Tudo bom, meninas? Olha, e lembrando, Cíntia, que a professora Francinete é conhecida como Net, né? Professora Net. Me chamar de Net. Net. Meus alunos todos me chamam de Net. E eles vão assistir aqui o Papo de Dorama, nesse episódio especial, né? E a Maria Vitória, conhecida como Mavi, sejam bem-vindas novamente, né? E professora, eu vou fazer uma pergunta. Como é que se desenvolveu essa pesquisa? Como é que vocês pensaram assim, não, vamos acompanhar os perfis que acompanham, né, os K-dramas, os doramas? Como é que vocês tiveram essa ideia? Como é que foi essa iniciativa? Bom, na verdade, a nossa pesquisa está em andamento, né? Nós temos aí o primeiro ano, que encerra aí somente em agosto, e próximo ano a gente já está com outros planos de trabalho que a gente dividiu a pesquisa. Mas, assim, surgiu... Eu sou fã, né? E surgiu muito dessa vontade de eu conciliar aquilo que eu gosto muito com o meu trabalho. E aí, nesse momento, quando eu comecei a assistir dorama lá na pandemia, período da pandemia. Acho que muita gente começou a assistir nesse período, a gente tem até um dado sobre isso. Eu também. A gente tem até um dado sobre isso, né? E aí, depois disso, eu comecei a assistir outros. Aí é um caminho sem volta. Caminho sem volta. Aí caí no Sorriso Real. Quando caí no Sorriso Real, eu me apaixonei pelo prota do Sorriso Real. Quem nunca? Ela foi, olha os bastidores, ela foi até pro Famite, tá, gente? A gente conversou aqui dos bastidores. Vamos falar sobre isso mais na frente. Eu botei no meu Instagram, eu agora sou fã. Esqueçam que eu sou professora. Me deixa. Não me julguem. Ela tava tão feliz, gente, tão feliz. Eu nunca vi essa mulher tão feliz na vida. Ai, é bom demais, pois né? E aí, assim, na verdade, eu comecei a assistir Sorriso Real em 2021. E aí, 2022, 2022. Agora eu fiquei perdida. Vocês lembram em 2023, eu sou ruim de datas. Mas aí, depois que eu assisti esse dorama, eu comecei a assistir outros e comecei a entender um pouco mais, tanto do dorama quanto do K-pop. E aí que veio a ideia de criar um projeto de pesquisa que eu pudesse entender. E, na verdade, uma outra coisa também que me instigou demais foi ver o número de perfis no Instagram. Que acompanham, né? Que acompanham tanto os doramas, que divulgam, né? E os idols, os próprios idols. Eu todo dia aparecia um perfil novo, e eu disse, gente, tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa estranha. Alguma coisa tá acontecendo. O pesquisador, a gente sempre é instigado a querer saber o motivo, né? Por que aquilo ali acontece. E aí a gente pensou num projeto. E a academia instiga a gente a pesquisar sobre o que a gente gosta. Sim. Porque a gente vai passar muito tempo com um objeto, então a gente precisa Tem que gostar, não tem como você gosta, pesquisar exatamente. e passar um tempo ali buscando métricas e tudo mais se você não gostar. Mas aí eu quero saber o seguinte. Antes de começar essa pesquisa, né, vocês também foram atrás da história da Coreia, isso também foi tudo junto, né? E aí eu quero perguntar aqui para vocês, né, se vocês podem explicar um pouquinho dessa história da Coreia e se isso também ajuda nesse boom, né? A gente sabe que a Coreia, há alguns anos, eles têm um departamento, não sei se é a Secretaria de Cultura ou é a de Turismo, que eles financiam exatamente para que outros países conheçam a cultura deles através do audiovisual. E aí eu queria que vocês conversassem um pouquinho com a gente sobre isso e o que vocês acharam, enfim. A história coreana, assim, no geral, ela é muito longa, porque é um país milenar.
Então, não dá para falar assim. Só Mas, resumindo. resumidamente, passou por um processo muito difícil. Eles passaram por muitas dominações, algumas guerras. E no audiovisual, eles conseguiram se reerguer a sua indústria, a sua economia. E aí, primeiro, a onda coreana, que é o que a gente chama Hallyu, ela começa primeiro internamente para se reerguer das guerras que eles tiveram. economicamente. Sim. E aí isso passa a se expandir. Eles começam a exportar isso, primeiro no leste e depois no mundo inteiro. Será se até tomando como exemplo ali os Estados Unidos, que também usa muito o audiovisual ali para colocar o seu patriotismo, para colocar o seu a sua cultura em outros países, eu acho que eles se inspiraram um pouco. O que vocês acham? Com certeza. Eles não gostavam muito assim da dominação japonesa, por exemplo. Então sempre teve uma busca de se ver, de se mesmo observar e entender que isso aqui é meu, é nosso. E a gente, e considerando, como a Mavi falou, essa questão histórica, né, da construção da própria Coreia, a Coreia foi muito invadida pela China, pelo Japão. E aí, em 1945, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, né, consegue vencer o Japão e o Japão perde o domínio que ele tinha Sobre a Coreia. Sobre a Coreia. E aí, assim, o que acontece, né? Os Estados Unidos fica com a Coreia do Sul. Então, quando você fala, será que tem alguma coisa disso que os Estados Unidos também faz? Influência? Acreditamos que sim, sabe? E principalmente pelo fato de que quando eles, na década de 90, mais ou menos, que eles começam a lançar as primeiras redes de televisão da Coreia do Sul, eles não tinham programações próprias. Eles retransmitiam principalmente produções norte-americanas. E para eles isso não era muito fácil. Tanto é que a própria Netflix ela teve muito problema para entrar na Coreia. Eles tentaram barrar inicialmente. As próprias redes de televisão de lá tentaram criar os próprios streamings deles para que a Netflix não entrasse. E aí só depois que a Netflix conseguiu entrar. Mas ainda assim, hoje a própria Netflix, eles não têm mais o primeiro acordo que eles tinham com a Coreia, e a Coreia ela faz as próprias produções dela. Então, assim, no período em que eles estavam nessa construção da própria TV e que eles não tinham programação, eles começaram muito a trabalhar em cima do audiovisual, porque eles queriam mostrar a cultura deles. A nossa gente, né, digamos assim. Vamos mostrar a nossa gente, a nossa cultura, acho que foi isso. Para vocês terem uma ideia, hoje o audiovisual, para eles, é tão importante, eles não pararam de produzir, de gravar no período de pandemia. No período de pandemia todo, eles continuaram gravando. E como essa onda... Desculpa, amiga. Pode fazer logo a primeira pergunta. Como essa onda, né? Hallyu. É assim? Hallyu. É isso? Falei certo? Falou certo. Perdoe. Então, como essa onda chegou aqui no Brasil? Vocês têm esses dados? Olha só, mais ou menos, como eu falei, né? Teve as guerras, aí a Coreia entrou no período de ditadura. E aí, nesse período de ditadura, foi que muitas empresas começaram a receber investimentos, principalmente nos Estados Unidos. Ok. E aí, eles conseguiram, o audiovisual conseguir começar a produzir os seus próprios conteúdos. E lá para a década de 2000, mais ou menos, eles começaram a ocupar o leste asiático. Assim, as produções coreanas foram para o leste asiático. E mais ou menos 2010, expandindo ali. E aí, mais ou menos 2010, começou a expandir de forma global, né? Justamente também por conta da entrada da Netflix, tá? E aí, assim, no Brasil, a gente não tem exatamente... A gente sabe daquele dado O boom mesmo foi da pandemia. Então, na pandemia, o Brasil chegou a ser o terceiro país que mais consumiu dorama no mundo. Então, assim, isso é um dado muito, muito forte, muito significativo. E aí muito também devido à própria Netflix estar apostando nisso, né? Com certeza. A gente conversou já com outros fãs de doramas mais antigos, e aí eles relatavam que era muito difícil de se assistir, né? Tinha que baixar. No Telegram. Ainda e aí outras pessoas. E aí um grupo de amigos ia tentar traduzir ali o que eles estavam falando. Então era muito difícil, né? E aí hoje, depois desse boom aí,
Até o Globoplay já tem doramas Sim, também. sim, Isso é até muito o bom pra Globoplay, nós, né? Muito bom. E eu gostei muito do que tá no Globoplay. E só enfatizando aqui que a Cíntia falou, vocês falando dessa questão do investimento no audiovisual. Isso reflete muito agora. A gente vê plataformas de streaming investindo agora nos doramas, né? Nos K-dramas, C-dramas. Hoje você tem um grande diverso ali, vários K-dramas disponíveis nos catálogos. Netflix, Viki, Prime Video. Então, assim, foi uma onda que realmente conquistou o mundo, entendeu? Então, assim, principalmente o nosso país, o Brasil. Porque eles viram que ali existe um grande consumo, então vamos investir naquilo. Não sei se vocês estão percebendo isso. Eu fico até arrepiada falando, né? Olha aqui, ó. É porque eu fico extremamente muito feliz eu vendo vocês falando sobre a história, vendo sobre esse investimento. Aí eu tinha chegado a essa conclusão, inclusive, né, conversando com a Cíntia, né? Eu digo, amiga, você tá percebendo como agora as plataformas de streaming estão investindo no audiovisual, principalmente sul-coreano, e a gente conversando isso, a gente fica tão feliz, porque a gente também sente uma vitória, né? As dorameiras estão vencendo. Sim, sim. Então, eu queria saber de vocês essa questão das plataformas de streaming investindo nesse audiovisual. Ao ver, assim, na percepção de vocês, o que vocês estão achando disso? Na verdade, na nossa pesquisa, e a Mavi, ela adora esse tema, a gente trabalha uma questão da decolonialidade, né? Ou seja, a Coreia, ela conseguiu furar. Digamos que a Coreia, ela estava ali ao redor, né? Ela estava ali, quem dominava o audiovisual? Estados Unidos e outros países que não eram da Ásia, né? Então, digamos que a própria Coreia, ela estava ali à margem dessa Escondida, grande né? produção. E aí o que acontece? Quando eles começam, inclusive eles já ganharam tem um filme que já ganhou até o Oscar de melhor filme, que é Parasita. que é coreano, né? Então bom, quando por sinal. começa a essa produção, investimento do próprio governo em relação a isso, a própria Netflix, né? Ela acaba que conseguiu entrar na Coreia e hoje eles não reproduzem, eles têm um acordo, né, com o país com relação às produções que vão para a Netflix, mas aí a gente tem esses outros streams que para a gente era desconhecido. Eu nunca tinha ouvido falar no Viki, né? Eu tenho o Viki agora porque depois que eu conheci o dorama. Ali, meu amor, é o Ali paraíso, é o paraíso. das dorameiras. Então, assim, Contas compartilhadas aqui, ó. E aí você vê que no início, quando, de certa forma, a Coreia não deixou a entrada da Netflix, quando as próprias redes de televisão se juntaram, né, para fazer um stream deles e não deu certo, e aí foi que eles deixaram a Netflix entrar. Agora você vê o contrário, né? A Viki, que acho que é japonesa, a Viki, acho que ela não é coreana, mas aí ela consegue também estar entrando em outros mercados, como o nosso aqui. Que aqui no Brasil eu já conheço várias pessoas que antes faziam aquilo, né? Assistiam no gratuito, ou então baixavam, mas hoje não. Hoje está todo mundo mesmo tem essa plataforma em casa, assim como tem a Netflix, o Globoplay, a Prime Video. Tem em todos os lugares. Engraçado, a Cíntia falou de algo muito legal sobre a questão dos grupos que traduzem ali. A própria plataforma Viki, ela ali é um grupo, né, de pessoas que traduzem, são um grupo de fãs. Olha, eu não legal. sei como ele se estendeu, eu não tenho essa informação agora, gente, eu vou até pesquisar mais sobre isso, mas eu não sei se tu já percebeu, quando termina ali um episódio do Viki, fala assim, equipe tal, legendou, não sei o quê. Eles dão lá os créditos certinho. Os créditos dos fãs. Você tem essa informação? Esses tradutores, tanto na Netflix quanto na Viki, eles são oriundos do Telegram. Olha, que legal. Que legal, gente. Que legal. Eles começaram esse trabalho de tradução no próprio Telegram, né? E aí é algo que a gente escolhe na nossa pesquisa, os perfis de dorama, que alguns, inclusive, têm os seus fansubs, né? Que é lá no fansub que eles começam a repassar os doramas. E esses próprios tradutores foram depois realmente contratados
por esses streams. Muito massa. Isso é uma questão de comunicação mesmo, porque qual que era o desejo da gente entender? Por quê? Como que essas pessoas se juntam, se unem, sem nenhuma remuneração, assim, para traduzir só por amor. Sendo que isso são trabalhos de grandes comunicólogos e de grandes agências de comunicação e de outras profissões. Eu quero saber o que mais surpreendeu vocês, né, com relação sobre os criadores de conteúdo e K-pop e doramas. O que mais surpreendeu nessa Engajamento. pesquisa? Tu foi no ponto forte. Quando a gente, assim, tem muitos perfis, é humanamente impossível pesquisar e analisar todos, então a gente precisou escolher 5, num recorte temporal de 2021, que é próximo ali à pandemia, que foi quando teve um ponto de virada. E aí, nesse momento, a gente precisou escolher e a gente precisou justificar por que a gente estava escolhendo. E quando a gente se deparava com perfis que tinham um engajamento de 300 comentários, uma média de 300 comentários, e isso é muito forte, isso é muito grande. Porque é um público, o dorameiro, ele é um público engajado. Ele é um público engajado, entendeu? Então, assim, falou de um dorama pra falar mal ou falar bem, ele vai ter um posicionamento, ele vai falar alguma coisa. E aí, muitas visualizações, muitas coisas e meu Deus, eu achei isso incrível. E assim, esses perfis, eles têm um papel fundamental de divulgação até dos K-dramas, né? Muitos eu assisto vendo aqui, nossa, que legal, nossa, assim, o teaserzinho, pequenos vídeos que me dá raiva, porque às vezes não colocam onde assistir e o nome. Foi a dica. Principalmente onde assistir. Ana, eu quero dizer uma coisa. Eu assisti um framezinho no Instagram, eu sou revoltada com isso. Até hoje ela conta isso, gente. Não tem um episódio que ela não conta filme isso. lá do C-drama, Amor entre Fada e Demônio. Achei tão fofa aquela cena de C-drama, porque os chineses, eles fazem umas cenas de filme também maravilhosas. E aí eu gostei, eu digo, que massa. Aí eu procurando na netinha, comecei a assistir um outro, pensando que era esse. Mulher, lá se vai 60 episódios, que é Cinzas do Amor. Maravilhosa também a história, uma história de fantasia. C-drama. E aí eu digo, gente, mas esse casal não tá parecendo com aquele que eu vi. Mas vou continuar. Valeu a pena. A história é boa. Tô aqui. Foi. Terminei 60 episódios e nada. Cadê aquela cena? Cara, que não é possível. Mas foi boa a história, né, amiga? Não, maravilhosa. Tanto é que eu já indiquei no meu canal do TikTok, já indiquei aqui, enfim. Aí, do nada, eu olho na Netflix, O Amor entre Fada e Demônio. Achei o prota lindíssimo, Dylan Young. Inclusive, né, uma boa atuação. Me apaixonei porque ele tem aquela pessoa, aquele ator, não sei se vocês conhecem, que com o olhar dele, tu já sabe, ele já transmite ali ódio, raiva, amor. Então, assim, eu gosto muito de atuações que realmente o ator ele me prenda. E aí, comecei a assistir e não tinha me tocado. Quando chegou na cena de ciúme, aí eu digo, gente, era esse aqui. Aí eu fiquei elétrica lá em casa. Eu digo, era essa cena de ciúme aqui que eu queria ver, né? Dele com o ciúme do Deus da Guerra com a fadinha. Mas eu sinto muita falta disso também. Alguns perfis só joga lá e tu não olha na legenda, tu não vê no comentário. Aí tá o povo me indigando nos comentários. Qual é o nome? Gente, vamos fazer o serviço direito, né? Mas enfim. Mas deixa a gente louca. Olha, pra te falar a verdade agora, eu tava conversando com a Cláudia no início, que eu não sou muito fã, assim, não é que eu seja fã, mas eu sou mais acostumada com os K-dramas. Mas é a segunda, acho que é a segunda, terceira ou quarta pessoa que me fala desse C-drama. Eu sou panfleteira, eu sou militante. Eu vou ter que assistir agora. Amiga, é muito fofo. É aquela coisinha assim, sabe? Aguinha com açúcar. É porque, na verdade, é bom. Um pouco da tem uns efeitos especiais muito bons. Não perde nada para Hollywood. Os efeitos especiais que a dona China bota ali é de fantasia, Sim. Mas eu gosto. Quem que não gostou de Alquimia da Itália? Amor, eu acho que você vai gostar. Eu acho. Eu vou assistir. Já que a gente tá falando aqui de doramas e tudo mais, qual foi o primeiro aí que te colocou? Foi Sorriso Real? Não, assim, o primeiro dorama que eu assisti foi Pousando no Amor. O nosso também. O meu foi Vincenzo, gente. Amo também. Olha, ela começou com forte. Vincenzo é bem forte. Vincenzo é maravilhoso. Mas o Sorriso Real foi que me... Assim, na verdade, o Sorriso Real foi o Idol, né? Que me encantou. E aí, por conta dele, eu comecei a pesquisar a cultura coreana.
E aí foi isso que foi nos levando, né? Que foi me levando. Aí, na época, que eu nem falei, né? O nosso grupo de pesquisa, além da Mavi, a gente tem... Hoje, nós somos 6 alunos. E, na época, era a Mar... A Mar e a Mayara só. As duas que estavam comigo. E aí, cada um ficou com um. Ficou para pesquisar dorama, outro ficou para pesquisar K-pop. Mas hoje a gente está com quase 11 pessoas, né? Porque a gente já está entrando aí mais alguns participantes, porque em sala de aula a gente incentiva os alunos à pesquisa, né? A gente coloca isso para eles desde o início, e aí a gente fala, se você tem um projeto de pesquisa, você comenta sobre o seu projeto de pesquisa. E aí quando eu comento sobre o projeto de pesquisa, todo mundo fica meio assim, dorama, idols, K-pop. Eu digo, sim, eu pesquiso isso. E aí hoje a gente está com uma média de 10 alunos conosco. Tá. Gente, só lembrando aqui, aproveitando o espaço e lembrando você, internauta, que está aí assistindo agora o Papo de Dorama. O Papo de Dorama hoje é um oferecimento Dorama Market, um mundo do Dorama, pertinho de vocês. Ele fica onde? Lá no Pátio Calhau, próximo do Multicenter Sebrae e Parque Rogedor. Gostou da dica? Pronto, Internauta? recado dado, inclusive, né? Já rolou um sorteio e Já vai ter rolou. outro sorteio na Isso, outra fez semana. bem Fica você de olho lembrar. nos nossos perfis. Aquele sorteio, amiga, tá todo mundo lá comentando. Menina, Cláudia adoro- queria ficar com os produtos. Cláudia, Não, isso é sorteio. De vez em quando a Como gente vai não, na festa amiga? ali, a gente vai ali, aí né, a gente chega com umas coisas, olha que a gente quer achar. Ai, é muito bom. Eu amo chocolatinhos. Ano passado, eu ganhei uma cesta de aniversário que eles fizeram para mim. Com produtos coreanos. Com produtos Ai, que coreanos, e que amor. foi Tudo de lá. No Que Dorama amor. Market, Olha quando que eles fofo. fizeram. Olha que legal, Acho que gente! ainda tem topoqui lá em casa. Olha, Eu vamos aproveitar e mandar um beijo pro Dorama Market. Um beijo, Dorama Market, aí nos fornecendo muita alegria, felicidade com seus Adorei produtos. minha cesta. Olha aí, Adorei, ó, de com os aniversário. produtos maravilhosos e deliciosos, gente. Bom, eu quero saber como é que foi lá no Famit. Muitos surtos? muitos surtos. Eu não esperava e não imaginava que eu ia conseguir olhar o Junô assim tão pertinho, quando eu consegui. Assim, agora, né? Logo. Já tava Porque comentando. Eu estou em algumas comunidades do WhatsApp que tem pessoas que esperaram esse homem 20 anos, 15 anos, 16 anos. E para mim foi mais rápido. E assim, né? Surto totais. Desde quando eu comecei, desde que eu comprei o ingresso, foi no dia do aniversário do meu cunhado, dia 8 de dezembro, todo mundo comemorando e eu pendurada na internet, esperando abrir, na fila para entrar. Quando a fila abriu, eu queria ficar na primeira fileira, não consegui, fiquei na terceira. Mas foi isso, né? E A minha primeira experiência. ainda consegui também um high touch. Ainda peguei na, Na Olha mãozinha aí. do Olha Diogo. aqueles Olha, não tirou uma coisa foto. linda. Meu Deus, é Ô, lindo amiga. Não consegui demais. comprar foto. Oi, gente. Amiga, minha primeira experiência com Famit não foi realizada, né? Coitada. Eu tava contando pra Ela não bebeu nem água nesse dia, quando ela descobriu que foi cancelado. Cláudia bebe mesmo uma água. Não, eu não consigo. Gente, agora eu queria falar uma coisa pra vocês. Diga. Uma coisa que eu descobri agora, nesse período, que eu tava falando pra Mavi hoje, que às vezes eu estou dentro do meu objeto de pesquisa, né? Eu digo pra Mavi, eu participo dessas comunidades, hoje eu estou numa comunidade que elas passam o dia todinho votando no Junô para ele ganhar um. E aí, na época que eu estava lá em São Paulo, pro fancom dele, eu presenciei no grupo de WhatsApp uma pequena confusão, uma briguinha entre dorameiras e K-pops. Ah, tem um pouco de rivalidade aí. Eu A achei gente vai bastante sabendo, né? interessante, achei muito interessante. Eu fiquei assim, boba de ver, mas principalmente que é muito aqui, né, a gente, que acho que na Coreia eu não tenho esse dado, não tenho essa informação, não sei se lá é dessa forma, mas aqui, como o K-pop, na verdade, ele era o carro-chefe da Sim, Hallyu, sim. né? As pessoas que são fãs de K-pop são fãs de K-pop há muitos anos, né? Por exemplo, o próprio Junô, né? Ele é do 2PM e eles estão fazendo 17 anos agora de debut. Então, assim, as pessoas seguem eles desde essa época. E aí, por exemplo, na FanCon, tinham muitas pessoas que foram assistir o Junô e não sabiam nem que ele cantava e dançava.
Gente, eram mais acontece. ações Mas de Mas drama. acontece, É, deveriam mas ficar acontece. felizes por ele ter alcançado um público bem Mas maior. isso ele fez, e por conta disso, conseguiu trazer pra cá, né? Ele demonstrou isso Mas pra é gente na ciúmes. FanCon. Ele demonstrou isso pra gente na Ciúmes. Na FanCon. verdade, é aquela Né? questão, né, que é ciúmes também, porque, eu sou fã dele, eu já acompanho ele muito antes, porque eu acompanhei já a carreira dele de K-pop e tudo. E aí elas sentem, as fãs mais antigas, elas acabam sentindo como se fosse uma afronta, uma interpretação um pouco errada, porque às vezes você ser fã também, gostar, é acompanhar, né? Assim, claro que isso não tem um mais fã, né? Mas tem aquele que tá apoiando, acompanhando. Então, acho que todos têm que se unir, né? Se unirem. Sim. Justamente porque todos ali estão compartilhando um amor. E eles, a maioria deles, vem do K-pop. A Todos maioria. eles. vêm do K-pop. Alguns não seguem a carreira de ator, outros continuam. A gente tem a história. A gente até comentou ontem do V, do BTS, né? Que ele fez o Warang. Ele fez, mas ele não seguiu lá a carreira de ator. Ele ficou só mesmo como cantor. Então é muito por opção. E aí, amiga, eu vou só aproveitando aqui, fazendo uma última pergunta de algo que elas comentaram, que eu achei bacana, que eu acho legal a gente voltar a falar sobre isso, a questão do engajamento, né? É bacana essa questão do engajamento, porque ele quebra paradigmas. O engajamento agora sobre os doramas, ele tá quebrando paradigmas até de pessoas que tinham um pouco de preconceito, que ficavam zoando, falando, porque tu gosta de dorama e tal. Isso já aconteceu. Então, esse engajamento, ele tá quebrando muito paradigma e calando a boca de muita gente. Eu acho assim que todo esse movimento, né? Eu comecei a assistir dorama aí já tá com uns 5, 7 anos, foi bem antes da pandemia. E no primeiro momento, você sente até um pouco de vergonha de dizer, né? Naquele tempo, não, eu sou dorameira. Então, assim, você sentia aquela coisa, porque havia um preconceito. A pessoa já olhava assim, nossa, dorameira gosta de... É infantilizado, não sei o quê. Sim. Só que, assim, você vai aí, quem gosta de futebol, né? Ninguém reclama, né? Ninguém fala Ninguém nada. reclama. Ninguém fala nada. Quem gosta de anime, que eu também gosto, inclusive, estou aqui, galera, compartilhando. Naruto. É o quê? É cult, é não Fã sei de o quê. Naruto, Tá entendendo? Então, assim, é todo um, né? Aí, dorameira, aí o povo vai... Não, gente, então isso é muito bom. Eu fiquei muito feliz com essa pesquisa. Eu acho que o Papo de Dorama também veio também para isso, para dar voz e vez a essa comunidade e também trazer esse peso também maior, porque eu fiquei muito feliz com a pesquisa por isso, porque ela traz um peso maior ao nosso movimento, entendeu? Que está só crescendo e que agora as pessoas não têm mais vergonha de dizer que é dorameira, entendeu? Não temos vergonha de assumir o nosso hobby. O nosso amor. Para você ter uma ideia, quando a gente começou a pesquisa também, e aí, assim, eu fui buscar bibliografia, né? Porque a gente precisa ler algumas coisas, ler alguns textos. E eu me admirei com o número de material que já foi produzido. Que já foi realizado, né? Já foi realizado, tese, Massa. dissertação de mestrado, que já foi realizado sobre a onda coreana e falando um pouco sobre alguns doramas, fazendo análise de alguns doramas, sabe? Inclusive, eu fiquei muito feliz que eu nem sabia uma pesquisadora, Amazon, né? Daniela Amazon, um beijo. Pois é. Ela foi orientanda do meu orientador de mestrado. Aí eu disse assim, gente, olha o professor Afonso orientando. É porque ele criou um grupo de pesquisa que estava trabalhando muito sobre questões da Ásia. E aí ela fez sobre a Hallyu e ela faz análise de 3 doramas, né? Então, assim, a gente tem muita coisa hoje já, né? Tem material. Eu fiquei feliz com o número, com a quantidade de produções. Eu também fico. Sabe, na área. E pessoas discutindo o assunto, debatendo o assunto. É muito Que tá no nosso interessante. cotidiano, né? E outra, não tem idade não, entendeu? A gente conhece dorameiras que vai dos 12 anos aos 65, 80, e isso é maravilhoso. E eu vou aproveitar o espaço para dizer para os internautas aí que o nosso Papo de Dorama hoje é um oferecimento Dorama Market, o mundo dos doramas pertinho de você. Fica lá no Pátio Calhau, próximo ao Multicentro Sebrae e ao Parque Rangedor. E recado dado, gente, vão lá conferir todos os produtos lá do Dorama Market, tá? Pronto, falou a nossa garota propaganda. Bom, gente, o papo tá maravilhoso, mas hoje a gente fica por aqui com o compromisso de quando a pesquisa, né, for
for finalizada, vai agora para a parte qualitativa. E aí a gente volta a bater esse papo, porque a gente quer saber o resultado. É verdade. E eu vou, inclusive, elogiar a Mavi. Gente, a dicção da menina é maravilhosa. Obrigada. Que ela já sabe, já tinha vídeos. Mavi, microfone, sua pra dicção é Mavi não maravilhosa. problema. Olha, quero te ver no futuro aí dentro da profissão, né? Vamos aí, quem sabe, vamos se reencontrar aí, por favor. Gente, muito obrigada. Foi um prazer aqui conhecer um pouco da história da Coreia, inclusive conhecer mais sobre a pesquisa de vocês, que na verdade é um grande avanço aqui para as dorameiras, né? Sim. E nós vamos ficando por aqui, né, Cíntia? Qualquer coisa, gente, é só procurar a gente no canal do Imirante, lá no canal do Imirante e também no Instagram e TikTok e no Spotify, tá? Papo de Dorama disponível aí para vocês, dorameiras. Bom, e a gente se encontra na próxima quarta-feira. A gente espera você. Papo de Dorama. Oferecimento Dorama Market. O mundo dos doramas bem perto de você.